meninas, tudo bom? Mais um vídeo, mais uma semana, mais uma quarta. Então, hoje eu na verdade ia falar sobre outro tema. Ia falar sobre como eu finalizo o cabelo, que algumas meninas pediram. Mas aí eu vi que estava acontecendo uma coisa bem chata nas páginas, nos grupos, que era a neurose que as meninas têm sobre crescimento e corte. Então, o que acontece? A gente precisa entender o seguinte. Antes da gente ficar com neurose, eu acho que o legal é a gente entender como as coisas funcionam, para que aí você saiba o que fazer para prevenir, porque prevenir é melhor do que remediar, né? Do que tratar. Então, o que acontece? Vamos entender. Cabelo, ele cresce em média 1 a 1,5 cm ao mês. Lógico que há meninas que têm um crescimento maior do que esse, que há meninas que têm um crescimento menor do que esse. Vai depender do que, Tamara? Vai depender de um monte de coisa, vai depender de genética, vai depender dos cuidados que ela tem, da alimentação que ela tem, se ela está sofrendo de estresse, se ela não está, se ela tem problemas hormonais, como por exemplo eu tenho, meu cabelo demora mais a crescer, porque eu tenho problema com tireoide, então vai depender de um monte de coisa. Mas a média que os profissionais da área dizem é que o cabelo cresce em média 1 a 1,5 cm ao mês. E a gente precisa saber o que também? Que o cabelo, ele tem um tempo de vida, certo? Então, ele cresce e ele tem um período de crescimento aí que é mais ou menos de 5 a 6 anos, a média, 4, 6 anos que eles dão, que é o tempo de vida do cabelo. Né? Por isso que tem menina que tem um cabelo muito compridão que sofre muito com a questão das pontas, porque a ponta, ó, gente, é o que? É a parte mais antiga do fio. Então, ela sofre com o tempo, porque ela vai envelhecendo, vai perdendo ainda mais, perdendo a capacidade de absorver o que a gente coloca de produto. Então, o que acontece? Há uma necessidade de corte dessas pontas, ou seja, desse comprimento de fio que já está muito velho, muito desgastado, para que esse desgaste não suba e vá tomando conta do comprimento. Por isso que muitas meninas têm medo. Tudo bem, tem profissional que é tarado por tesoura, mas na maioria das vezes acontece o quê? A gente fica com tanto medo do cortar. Por que a gente fica com medo do cortar? Porque o uso da química limita tanto o desenvolvimento do fio. O que eu quero dizer com limita? É porque acontece muito de quebrar, então quer dizer, aí o cabelo até cresce legal, porque o crescimento é aqui, raiz, né? Você tem até um crescimento legal, mas você não consegue ver o cabelo crescendo, não consegue ver o desenvolvimento do comprimento do fio, porque vai quebrando. Então, quer dizer, para quem usa química, é tão complicado a gente conseguir manter um cabelo no comprimento legal que é assustador saber que a gente vai cortar 3, 4 dedos. Mas há essa necessidade do corte, porque, como eu falei, o cabelo tem um tempo de vida, então as pontas vão ficando desgastadas e o ideal é que você se desfaça delas, joga no lixo, corta vitamina T, para que mantenha o comprimento livre dessa má influência aí. Então, quer dizer, o cabelo, num período de 30 dias, já é o período suficiente para ele perder o corte. Né? Na verdade, perder o modelo do corte, porque já cresceu. Então, o que eles indicam, os profissionais indicam, é que a gente corte a cada 2 meses. Por quê? Porque a cada 2 meses a gente consegue manter o comprimento, né? E ao mesmo tempo a gente consegue se desfazer das pontas ruins. Porque faz as contas comigo. Eu, por exemplo, estou fazendo isso. A cada 2 meses eu estou cortando um dedinho de cabelo. Eu mesma corto. Então faz as contas comigo. Se o cabelo cresce em média 1,5 cm ao mês, e a cada 2 meses eu vou ter o quê? 3 centímetros de fio de comprimento. E eu vou e corto um dedinho, 1 centímetrozinho, eu ainda vou ficar com 2 bons centímetros de comprimento. Então, se eu demorar, por exemplo, porque aquele meu 1 centímetro já estava ruim. Então, se eu demoro, vou cortar a cada 4 meses, corre o risco desse 1 centímetro ir aumentando, tomando conta do comprimento. E aí sim é necessário eu cortar mais. Então, assim, vamos ter cuidado quando a gente chega e fala, porque os profissionais cortam logo, mas vê qual é a relação que tu tá tendo com o corte do teu cabelo. Cortar é extremamente importante, porque como eu já disse, faz a gente se livrar das pontas ruins e manter o comprimento legal. Por que é importante se livrar das pontas ruins? Porque as pontas ruins, como eu disse, limitam a capacidade do fio de absorver
os produtos. Às vezes você gasta um dinheirão com uma máscara carérrima, passa horas fazendo o movimento certo na hora da hidratação, finaliza legal, usa produtos legais, tarará, tarará, mas estraga tudo porque não cortou. E aí você não vai ver resultado porque o cabelo não vai conseguir absorver por causa da ponta ruim. Quando eu falo ponta ruim, gente, serve tanto para ponta que já tá mesmo desgastada, quanto para o cabelo que ainda tem química. Gente que passou pela transição, ou vocês que ainda estão passando pela transição, conseguem perceber isso. Às vezes a gente faz os cuidados direitinho, faz uma hidratação legal toda semana, algumas meninas fazem mais de uma vez na semana, faz uma nutrição legal, faz uma equitação, faz a reconstrução que é necessário, com a regularidade correta, mas aí não, parece que o cabelo não arranca pra frente, parece que não corre, não desce a ladeira. Por quê? Porque ainda tem ponta ruim. E aí parece pra gente que o cabelo natural não tá desenvolvendo, mas ele tá desenvolvendo e ele vai mostrar isso no momento em que você cortar. Então não entre em desespero e também não fica fantasiando que no momento em que você cortar, que você fizer o BC, você se livrar de todas as pontas com química, ele vai simplesmente cachear assim. Pode ser sim que ele cacheie sim, se você já estiver vindo num período bem legal de rotina. Mas também pode acontecer dele demorar um pouquinho mais para se acostumar. É normal, não precisa entrar em desespero, não precisa se descabelar, não precisa se arrepender. É normal, tá? Pode acontecer as duas coisas. Ou o cabelo definir legal, como graças... comigo deu certo, funcionou assim. Não é que deu certo, mas comigo funcionou assim, né? Mas acontece de meninas também que cortaram e aí o cabelo ainda levou 15 dias, um mês, 2 meses, para se adaptar legal. E isso acontece mesmo. Eu, como algumas meninas viram lá no grupo, que às vezes eu comento, em outras conversas eu comentei, né? Eu, depois que cortei, eu ainda tinha muito problema de definição aqui no topo da cabeça e aqui na franja. Hoje, por exemplo, eu tenho certeza que dá pra ver que minha franja, ó, ela não tá enrolando nada hoje. Hoje ela tá rebelde. Mas acontece, aqui no topo eu já consegui meio que me livrar do problema de definição, mas aqui na frente ainda leva tempo. Então quer dizer, transição é tempo e paciência durante e tempo e paciência ali na fase de adaptação depois que você corta. Porque às vezes o cabelo precisa sim ainda de mais um tempinho para que você se acostume com os cuidados que o cabelo cacheado precisa ter, porque não é que é mais difícil. O problema é que a gente não sabe como fazer. Então acostumar a como fazer e esperar o tempo para ele responder, porque afinal de contas ninguém planta e colhe, né? Tem que esperar no meio das duas ações. Então é isso, tá, meninas? Beijo, beijo.